Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa oitava aula. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Boa noite. Boa noite, a graça e a Boa noite, paz. graça e paz a todos. Glória a Deus. Como é costume, já oramos. Hoje é a nossa oitava aula de introdução ao Novo Testamento 2. Hoje a gente vai concluir Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois a gente já vai engatar para Timóteo, concluir aquela parte de Timóteo e Tito, e assim a gente estará concluindo as cartas de Paulo. Na sequência, a gente vai dar a sequência do nosso livro-texto do Gundry, tá bom? Eu vou estar replicando para vocês aqui na tela parte do livro-texto do Gundry, numa edição bem antiga, só para a gente ir acompanhando e debatendo os assuntos. Então, hoje é a nossa oitava aula, teremos a nona e a 10ª, e aí nós encerramos o módulo, vamos para uns dias de descanso até a primeira terça de agosto, que aí a gente retorna a nossa grade curricular, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. É costume ler sempre um texto, mas hoje eu não quero ler um texto do Novo Testamento, eu quero ler um texto do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Eu quero ler uma passagem que, para mim, é uma das passagens mais dramáticas do Velho Testamento, porque, ao mesmo tempo que é uma rejeição de um ungido, é uma lição para todos os demais ungidos e servos de Deus. No fundo, todos nós temos um pouco de dificuldade de lidar com relação à prática da fé. E eu sei que todos nós nos perdemos um pouco com relação o dia a dia com Deus, o exercício da religião, o exercício da fé, porque, como tudo, assim como uma igreja do Deus vivo e as demais religiões, nós temos atitudes religiosas. Então, por exemplo, se a gente pegar qualquer religião no mundo e o cristianismo bíblico, todos têm práticas piedosas dentro dos seus critérios religiosos. Isso independente da religião. Todo religioso, ele vai ter certas práticas que sustentam aquilo que ele crê. Por exemplo, o muçulmano, ele faz várias orações num único dia, em direção a Meca. O muçulmano lê o Alcorão. Ele precisa estar debaixo de uma liderança, que é o líder do Islã. Ele tem as suas práticas religiosas. Um católico apostólico romano, a mesma coisa. Nós sabemos que nós somos um país que temos um número muito grande de católicos, sempre fomos considerados, entre aspas, um país católico, fecha aspas. Esse quadro tem mudado depois do crescimento da igreja protestante. Mas dentro do catolicismo tem os católicos praticantes e os não praticantes. Mas pode ver que, vamos pegar os praticantes. Eles têm que ir para a missa, eles têm que ser batizados, têm que fazer a primeira comunhão, eles têm as suas regras, têm os seus sacramentos. Um espírita, ele também pertence a uma vida religiosa. Um verdadeiro espírita, seja ele do Mesa Branca, Umbanda, Quimbanda, né? Ele precisa participar do terreiro, ele precisa fazer as suas rezas, ele tem o pai de santo, ele tem o guia, não é? Toda religião tem as suas práticas. E o protestantismo não é diferente. O protestantismo tem suas práticas. Temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que ir à igreja, temos que estar debaixo e em concordância com os nossos pastores. Ou seja, isso vale para todas as religiões. Mas por que eu estou falando tudo isso? Muitas vezes, dentro da igreja evangélica, ou mesmo dentro do povo judeu e na história do povo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, a gente vê que tem pessoas que estão dentro da igreja e se perdem. O exemplo mais emblemático de todos, para mim, é Judas Iscariotes. Ele é o mais emblemático.
Ele é o mais difícil. Porque pode ver, Judas estava com todos os apóstolos durante vários anos e com o mestre, e na hora que Jesus disse que um havia de trair, ninguém sabia quem era o traidor. Dá para a gente imaginar essa cena? Você conviver 3 anos e meio com uma pessoa, e na hora que o mestre fala, um de vocês vai me trair, e ninguém descobre que é Judas. Só Pedro descobriu, porque João olha para Pedro, ou melhor, Pedro olha para João, João pergunta para Jesus, e Jesus disse, olha, quem está comendo agora o pão, quem está pegando o pão comigo no bocado e molhando ali, porque Jesus disse para João e João disse para Pedro, porque eles ficaram sabendo que era Judas. Mas senão nem Pedro, nem João saberiam que era Judas. E aí? Te pergunto, Judas dissimulou bem ou não? Foi ou não foi? Foi extraordinário, ele dissimulou bem demais. Então, esse no Novo Testamento é um exemplo emblemático de alguém que tinha práticas, tinha performance, tinha tudo, mas dissimulava. E no Velho Testamento? É o texto que eu quero ler para vocês. E é a pessoa que eu quero citar para vocês, que é o rei Saul, que é outro exemplo emblemático. O rei Saul é outra pessoa que nos assusta no Velho Testamento. Porque ele é ungido, ele é separado, ele é o primeiro monarca, ele profetiza com os profetas, ele faz obras para Deus, ele expande o reino, e em algum momento ele se perde. E aí o profeta Samuel registra isso, e graças a Deus que o profeta Samuel registra. Mas há um versículo que dá uma demonstração de algo que nos desafia o tempo todo, e eu queria deixar essa palavra aqui para vocês. Eu sei que esse texto não é do Novo Testamento, mas ele se aplica em toda a Bíblia, em todos os personagens, na nossa vida, principalmente para a gente discernir o nosso coração, porque, como eu disse, a gente pode estar dentro da igreja, irmãos, e de repente a gente está perdido dentro da igreja. E essa é uma coisa que a gente tem sempre perguntar para Deus por nós. E quando a gente consegue fazer uma autoavaliação muito elevada nesse sentido, com certeza a gente volta para o caminho. A gente volta para o caminho e a gente não se perde mais. No clássico de John Bunyan, O Peregrino, nesse clássico aqui, Peregrino, que é cristão, ele pega alguns atalhos. E toda vez que ele pegava algum atalho, ele ia por lugares horrorosos. Na nossa peregrinação, o diabo é expert em nos jogar no atalho. E quando não é o diabo, somos nós mesmos, com a nossa carnalidade ou intelectualidade. Mas o Espírito Santo de Deus é expert em nos trazer de volta para o caminho. Então, a autoavaliação, ela serve para nós como um caminho para a gente sempre voltar para o caminho. Serve como uma opção poderosa para a gente voltar para o caminho. Para a gente nunca pegar esses atalhos que ficarão longe de Deus. E qual é o texto que eu quero ler com vocês? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Esse texto, parece que essas palavras do profeta Samuel são palavras do Novo Testamento, não são palavras do Velho Testamento, porque elas se aplicam de forma tremenda para nós hoje. Olha lá o que diz. Vamos ler? Samuel, porém, respondeu. Quem achou? Quem achou? Pode ler para nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 22 e 23. 22 e 23. Isso. Posso ler, pastor, se você quiser. Pode ler, então. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender
é melhor do que a gordura de carneiros. Ótimo. Dá uma pausa antes de ler o 23. Olha que interessante, irmãos. O sacrifício aqui no Velho Testamento era levar o cordeiro, era levar o boi, era levar o pombo, era elevar o cominho, o hortelã, o vinho, o azeite, como oferta a Deus. E também o sacrificar aqui era você dedicar o seu sábado para adorar a Deus, era você praticar os ritos das festas, guardar todas as cerimônias que Deus pedia. Isso era o sacrificar. Agora, fazer a circuncisão era um sacrifício. Agora, olha só que interessante. No Novo Testamento, nós não temos que fazer mais o sacrifício que Jesus já fez. Hoje nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra, nós oramos, nós jejuamos, nós vamos à igreja, nós pregamos o evangelho, nós damos o dízimo. São outros sacrifícios, mas olha só que interessante. Sacrifício para Deus não é nada. Sacrifício para Deus não é nada. Pode ver que o texto diz: será que ele tem tanto prazer em sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra? O obedecer é tudo para Deus. Isso é algo poderoso. E agora, leia para nós o 23, Gil. Olha só o versículo 23, que é para desconcertar a nossa vida e para nos fazer reposicionar, principalmente dentro de nós. O 23, olha o que diz. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra de Deus. Ele também rejeitou como o rei do seu povo. Eu queria gastar mais esse minuto com vocês. Guardem essas duas palavras: rebeldia e arrogância. Ah, pastor, fulano é rebelde, né? Tenha paciência. Não, nós temos paciência. Ah, fulano é arrogante, ele é um pouco soberbo, né? Tá bom. Mas para Deus, tanto a rebeldia quanto a arrogância, olha como Deus vê essas duas coisas. A rebeldia, para Deus, é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. Isso é muito forte, irmãos. Quando eu me inclino a ser um rebelde ou um arrogante, é como se eu me tornasse um praticante de uma religião que Deus abomina. Porque quando a gente fala de feitiçaria, o crente pratica a feitiçaria? Não, eu não. O crente pratica idolatria? Não, eu não. Mas vamos lá. Eu sou rebelde? Então, nós nos tornamos feiticeiros impotenciais. Eu sou uma pessoa arrogante, orgulhoso? Eu sou um idólatra em potencial. Idólatra do quê, pastor? Idólatra do seu próprio ego. Feitiçaria no quê, pastor? Feitiçaria porque está seguindo espíritos enganadores que causam rebelião àquilo que Deus quer. Então guardem isso no coração de vocês, irmãos, porque nós podemos estar debaixo da nova aliança, mas podemos estar muitas vezes fazendo coisas como Saul fazia. E aqui, voltando a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele era um exímio dissimulador, não era? Era. Mas ele se tornou um rebelde ou não? Sim. Ele era uma pessoa que se tornou arrogante? Também sim. Por isso que pode ver que Judas, mesmo dissimulando, ele não conseguiu ter uma vida longeva em Deus. Pastor, e agora, pastor? Se Judas não conseguiu, se Saul não conseguiu, como que eu consigo? É simples. Basta a gente fazer o quê? Obedecer a Deus de todo o coração, não sendo rebeldes e nem muito menos arrogantes. Por isso que Deus, ele contempla um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não desprezará, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Olha como isso é forte na nossa vida. Se a gente conserva os valores de Deus de todo o nosso coração, quem ganha somos nós. Só nós. E se nós não conservarmos isso de todo o nosso coração, quem perde também somos nós. Que Deus nos ajude na caminhada, para que a gente não siga os passos de Saul nem de Judas,
mas para que a gente siga os passos de Samuel, siga os passos de João, de Pedro, de Paulo e de tantos homens de Deus abençoados, tá bom? Porque obedecer todos nós podemos, basta a gente se entregar a Deus de todo o coração e conservarmos um coração quebrantado como era o coração de Davi, tá bom, meus irmãos? Deixa essa breve meditação porque é importante a gente sempre lembrar disso, porque muitas vezes nós como seminaristas e obreiros, a gente acaba em nome da inteligência praticando também certas rebeldias, em nome da nossa autoimagem, quem sabe da nossa autorrazão, a gente acaba sendo arrogante. E de repente a gente não sabe porque o Espírito Santo está triste conosco. Tá bom? Então deixa essa breve meditação aqui para vocês, porque nós precisamos ter um coração sempre quebrantado. E uma vida sempre debaixo da presença do Senhor. Como dizia um irmãozinho meu, ele falava, a gente precisa se esconder debaixo da asa poderosa do Senhor, clamar pela misericórdia, para que Ele nunca nos abandone. Porque as asas do Senhor são inquebráveis. Inquebráveis. Mas a gente só encontra esse abrigo se a gente vai para o esconderijo do Altíssimo, né? Que Deus nos encontre no esconderijo dele, tá bom? Amém? Querem fazer algum comentário? O texto em referência a Samuel é uma alusão à própria rebelião de Lúcifer, né? No céu. E também, referente lá a João 12:6, que foi o caso a falsa preocupação de Judas, dos 300 dinheiro da mulher que passou o bálsamo em Cristo, preparando para a morte. Judas diz claramente que ele está falando aquilo porque ele era ladrão. Ele não tava... João, né? João. É. João. Mas você vê, João depois ele fala que ele era ladrão, depois do episódio, né, Júnior? Depois do episódio da traição, né? Porque até ali João não sabia. 12:6, né, João? A ceia vem depois. Então, mas isso que eu quero dizer. É interessante essa discussão, né? Porque, por exemplo, ali a gente tem que lembrar que depois ficou saliente para João, pelo Espírito Santo, que a atitude dele era uma atitude que aparentemente estava falando de uma coisa, mas quando aconteceu o episódio, porque você tem que lembrar que acontece o episódio, mas aí esse episódio que vai acontecendo é que nem a transfiguração. Depois de todo consumado, aí você consegue compreender melhor. Mas nesse texto aí, o João fala assim, ele foi bem enfático, ele falou, ele cuidava da bolsa, e ali ele já tinha pegado, ele já tinha desviado o dinheiro. Pode ler, João 2. Não, eu entendi, mas o que eu quero que você entenda é assim. O que eu quero que você entenda, eu entendi você, na construção do evangelho está certo. Uhum. Mas lembra da transfiguração? Que Jesus transfigurou. Jesus tem alguns momentos com os apóstolos que ele dizia assim, não conte isso a ninguém. Claro. Então, naquele momento que estava acontecendo os fatos, ficava só com alguns, né? Mas não estava muito claro ainda. Por que o mestre está falando isso? É que nem a morte. Lembra quando Jesus fala da morte? Olha, eu vou morrer. Aí Pedro fala, não, o senhor não vai morrer. Naquele episódio, não estava claro ainda que Jesus... Pedro sabia que Jesus tinha que morrer, mas ainda não tinha... Pedro não tinha entendido necessariamente a crucificação. O Espírito não tinha revelado. Exatamente. Essas clarezas, na hora que João está escrevendo o episódio, ele está registrando o fato, aí ele faz um apontamento, que ele já era... aí chama ele até de diabo, né? Isso. Exatamente. Aí faz o apontamento, é por essa razão. Aí o Espírito Santo, o que eu deduzo, Júnior? Aí o Espírito Santo, naquela hora, mostra que o interesse dele era um interesse corrupto. Mas na hora que está acontecendo ali, a impressão que deu é que ele estava sendo generoso. Mas depois que tudo estava feito, depois que tudo aconteceu, o Espírito Santo é como se estivesse mostrando para João, olha, João, aquele episódio lá, lembra? Ele já era diabo. Por isso que ele faz o apontamento.
É assim que eu entendo, entendeu, Júnior? Deu para entender a discussão? Não, sim, sim. Mas, assim, eu estou comentando tudo isso, eu fiz questão de comentar de Judas, porque, irmãos, a gente não pode julgar nenhuma pessoa. Pode ver que o julgamento alheio é proibido a nós. Não julgueis, porque com a mesma medida que julgares, será julgados. No máximo, a gente pode avaliar frutos. No máximo. Agora, o único julgamento que podemos fazer é o auto-julgamento. Examine-se cada um a si mesmo. É o auto-julgamento. Então, hoje, essa minha abertura aqui foi para a gente fazer um auto-julgamento. Tá bom? Para que a gente seja ajudado, né? Vamos lá, meus irmãos, então? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tranquilo? Joia? Irmãos, então vamos aqui para o compartilhamento hoje. Eu vou falar aqui sobre a parte como eu disse, as Tessalonicenses, e depois a gente já vai para Timóteo, tá bom? Então, deixa eu até abrir aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E, irmãos, dentro disso, né, irmãos, é claro, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida e batalhar para a gente tentar ter uma vida, eu diria, cada dia que agrada a Deus, porque viver o reino de Deus, irmãos, é muito difícil. Ser um verdadeiro cristão não é brincadeira. Ser um cristão performático é fácil. Ir à igreja, dar glória a Deus. Ir à igreja já não é brincadeira. Mas sejamos honestos. Se uma pessoa de uma religião pode, por que a gente não pode? Então, assim, não é a coisa mais difícil da vida. Agora, ser um cristão em todas as áreas, isso é difícil. E é isso que a gente está aqui para quê? Para treinar a ser esse cristão que vai fazendo novos discípulos e que vai expandindo, né, isso dentro da nossa vida. Porque, afinal de contas, irmãos, nós não estamos construindo um projeto nosso, né? É um projeto do reino entre nós, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Deixa eu abrir aqui o slide, tá joia? Alguém quer comentar mais alguma coisa, irmãos? Lembrando a todos que as nossas aulas são gravadas para vocês reestudarem o material ou depois a gente utilizar esse material no futuro. Querem comentar alguma coisa, não? Fazer alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o que a gente já vem estudando das cartas? Alguma dúvida? Tem alguma coisa do livro texto, dos livros que os irmãos estão lendo, que vocês gostariam de perguntar para a gente já ir se preparando para trazer uma resposta? Não, Não? eu só gosto de, às vezes, ficar divagando algumas coisas, né? Às vezes especulando, né? Porque a gente vê que com Paulo parece que a gente vê essa tensão, essa questão da graça, né? Acho que Paulo é o articulador muito forte dessa questão da graça, que é o dom de Deus imerecido, né? Isso é muito presente nas cartas paulinas. Graça, graça, graça. Aí a gente escuta muito das igrejas históricas, graça, graça, graça. É muito vivo isso nas igrejas históricas. E as cartas paulinas dão muita ênfase, né? E por isso que não é que está certo ou errado alguns hereges lá que criticam Paulo olhando para esse prisma, né, que eles não concordam, né? Então, mas legal, Júnior, não, e essa especulação é muito boa. Hoje nós vamos, inclusive, trabalhar um pouco sobre isso. Eu vou já compartilhar com vocês o material, e dentro do material vocês vão ver que eu vou falar um pouco sobre essa questão. Pode ver que a saudação de Paulo é que a graça do Senhor Jesus e a paz de Deus estejam com todos vocês. Pode ver que esse cumprimento, essa saudação, a graça e a paz, ela é mais paulina do que dos outros apóstolos, né? Não que os outros não façam. Mas olha que interessante, vou até adiantar um ponto. Paulo, ele era apóstolo a quem? Gentios. Pedro, ele foi aquele que recebeu
a liderança de Jesus para se tornar o primeiro líder da igreja entre judeus e entre gentios. E logo na sequência Deus levanta Paulo, Barnabé, levanta Silas, levanta outros para serem ministros entre os gentios, como levantou também diáconos como Filipe e o próprio Estevão. Olha que interessante. A graça é o mais usado entre os gentios. Então, olha como Deus vai falar uma linguagem que os gentios entendiam melhor. E a paz, que é o shalom, era um termo mais usado entre os judeus. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, eu estou me comunicando com os gentios de uma forma que eles entendem, e estou me comunicando com os judeus de uma forma que eles entendem, porque a minha paz não é essa paz do mundo, é uma paz inigualável. O Shalom Adonai, a paz do Senhor, é uma paz que excede todo entendimento, mas ao mesmo tempo, dentro dos princípios do mistério que estava oculto, que era Cristo e a igreja, veio a grande revelação da graça. Esse Cristo que se torna homem em nosso lugar, que cumpre a lei em nosso lugar, que nos redime pela fé e que nos prepara no caminho para irmos ao encontro do Pai. Sim. Ele prepara tudo. Então, por isso que a mensagem da graça em Paulo se torna estratosférica, porque dentro dos mistérios, o grande mistério que é Cristo e a igreja, Paulo vai mostrar o seguinte: olha, sem a graça, e não é a graça barata, não é a graça sem lei, é a graça de Deus, não é a graça vazia. Essa graça é a graça que vai nos invadir, que vai pontuar a nossa vida, e a gente, entendendo da graça, a gente vai seguir o caminho, e seguindo o caminho, naturalmente, você segue um padrão moral e ético, e seguindo o padrão moral e ético, você praticamente está cumprindo a lei, não porque você está cumprindo a lei, mas porque ele cumpriu a lei no seu lugar, mas você faz isso não mais para conquistar a salvação, mas você faz isso porque você foi conquistado nessa grande salvação. Né? Então, por isso que Paulo é o grande defensor da graça e é o grande ministro da graça, trazendo essa doutrina. Né? Por isso que as igrejas históricas trabalham muito bem, Júnior. E não está errado, não. Né? E Paulo, ele exerce um protagonismo muito grande entre os apóstolos, que ele predomina, né? Na verdade, a fala dele sobressai a todos, né? Com autoridade. Embora em Corinto foi a resistência, né? Em Corinto foi a resistência, né? E podem ver, Júnior, que não é à toa que quase metade dos textos do Novo Testamento é paulino. Olha o protagonismo dele. Na realidade, Jesus, ele cria a igreja, os apóstolos recebem a igreja pelo poder do Espírito, e Paulo agora, olha que interessante, ele doutrina a igreja pelo poder do Espírito Santo de uma forma magnífica. Pode ver que Jesus, o próprio Jesus, não fala tanto da graça. É isso que eu estou te falando, por isso que eu falei. O próprio Cristo não fala tanto da graça, os demais apóstolos falam, mas não falam tanto, mas Paulo fala abundantemente. Porque tanto. Paulo vai ser esse que vai receber o quê? As doutrinas. Ou seja, como que Cristo, que é a própria personificação da graça, existiu entre nós e fez tudo. E aí é como se Paulo recebesse a iluminação de Deus, e na realidade foi isso, ele recebe a revelação dizendo, ó, essa graça, que é Cristo, que nos atinge, nós devemos agir assim. E por isso Paulo trabalha nas doutrinas. Sim. Por isso que ele define. E aí onde entra a grandeza paulina. Sim, e os críticos, pelo menos que eu tenho lido, os críticos, ele analisa da seguinte forma, que a teologia paulina predominou na igreja primitiva. Né? Sim, mas e de fato é isso mesmo. É porque foi como se Paulo tivesse sido esse porta-voz de compreender essas doutrinas. Sim. Se nós arrancarmos Paulo do Novo Testamento, a gente viraria uma igreja mais ou menos na semelhança dos juízes. Sem regra, sem lei. Entenderam? E você vê que a igreja católica já tem uma certa estrutura mais em Pedro, né? Também, Ela tem Paulo também, mas ela vai para Pedro, mas por outros motivos, né?
Mas assim, mas voltando ao meu ponto de partida aqui, Júnior, olha só, irmãos, se nós pegarmos, né, o Evangelho sem Paulo, a gente viraria mais ou menos o que o povo de Deus virou lá no livro dos Juízes. Cada um faz o que sente no coração. Pode ver. Porque aí talvez você diga assim, pastor, então quer dizer que o senhor está colocando Paulo acima de Jesus? Não, não é isso. É porque nos dias de Jesus, Jesus estava ali com os apóstolos. Então Jesus ia pontuando o que era certo e errado para cada um. Depois vem os 12. E eles estão ali passando os princípios de Jesus para os demais discípulos. Só que vocês têm que lembrar que tudo isso ainda está no ambiente plenamente judaico. Aí depois que esse evangelho chega nos gentios, aí o caroço de angu fica difícil. Porque lá eles já têm costumes diferentes, práticas diferentes, como que vão se relacionar? E aí onde vem Paulo, e aí onde vem a instrumentalidade de Deus na vida do apóstolo Paulo, pegando o Velho Testamento, pegando a pessoa de Jesus, pegando os ensinos dos apóstolos, pegando tudo que ele aprendeu, e agora ele vai recebendo de Deus e vai falando, olha, é assim, entre judeus pensamos assim, entre gentios pensamos assim. Entre judeus pensamos assim, entre gentios pensamos assim. E tudo isso é preenchido com a graça, e tudo isso é preenchido com a revelação. Por isso que Paulo é extraordinário. É extraordinário. E, de fato, Paulo é o grande teólogo do Novo Testamento. É o grande. Sintetiza, né? Sintetiza tudo. Né? Então vamos lá para compartilhar aqui o slide. Vamos lá. Compartilhando aqui o slide com os irmãos. Aqui no livro do Gundry, nessa edição, as primeiras cartas de Paulo é o capítulo 12, né? É uma outra edição. Então, eu vou estar acompanhando com vocês essa daqui, só para facilitar até a leitura daqueles que acompanharem no futuro esse material, tá bom? Capítulo 14, as primeiras epístolas de Paulo, perguntas normativas. Quais eram o estilo, o conteúdo e as técnicas utilizadas na redação de cartas nos tempos antigos? Em que as primeiras epístolas de Paulo se equiparam a isso? Porque a epístola aos Gálatas é crucial na história do cristianismo? Quais são os endereçados e quais as datas, os motivos, os propósitos e o conteúdo das primeiras epístolas de Paulo? A epístola de Gálatas nós já estudamos, né? Então, aí ele vai falar um pouco sobre essa questão do mundo grego-romano. A gente já trabalhou sobre essa questão. Então, a epístola dos Gálatas trabalha muito na questão dos judaizantes. Já falamos sobre isso. E agora vamos aqui entrar a carta aos Tessalonicenses. Né? Nós temos um debate bem interessante. Uns vão dizer que a carta aos Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve. Logo, deve ser o primeiro texto do Novo Testamento. Outros vão dizer que é Tessalonicenses. Particularmente, eu acho que é Tessalonicenses. No entanto, eu não tenho certeza. Então, é uma discussão. Então, possivelmente, os primeiros textos do Novo Testamento a serem escritos antes dos Evangelhos foram ou Gálatas ou Tessalonicenses. Eu acho ser Tessalonicenses, tá bom? Então, vamos ler aqui alguns assuntos sobre Tessalonicenses para a gente poder, logo na sequência, ir para as cartas pastorais, tá bom? Então, Júnior, leia para nós. Dá para ler, Júnior? Tá bom? Dá para ler? Sim. Okay. Pode ler, Júnior, então. 1 Tessalonicenses, congratulações e consolo. O tema: as epístolas de Paulo à igreja de Tessalônica são famosas devido ao ensino que encerra sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e eventos associados. Essas duas epístolas, o discurso do Monte das Oliveiras por Jesus e o Apocalipse de João formam as três principais porções proféticas do Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, a nota escatológica está vinculada com o segundo desses dois temas
todo importantes. Primeiro, as Só um minutinho, Júnior. Deixa eu montar aqui. Pronto. Primeiro, temas importantes. Primeiro, as congratulações aos crentes tessalonicenses pela conversão e progresso na fé cristã. E 2, as exortações tendentes a um maior progresso, com ênfase particular sobre o consolo derivado da expectação acerca da parousia. O que seria a parousia? Nós já trabalhamos esse tema, tio. Lembra, tio? Nós já trabalhamos muito esse tema em escatologia. O que é a parousia, tio? De Cristo. Hã? A volta da segunda vinda de Cristo. Isso, exatamente. Isso é um termo em grego que fala sobre a volta de Jesus, né? Então, toda vez que vocês verem em teologia a palavra parousia, seria doutrina sobre a volta, tá bom? A volta de Cristo. Isso. Então, na realidade, né, podem ver que essas cartas de Tessalonicenses, tanto primeira quanto de segunda Tessalonicenses, vão estar junto com o quê? Com o discurso do Monte das Oliveiras e o Apocalipse de João, juntamente a Tessalonicenses, eles vão unir-se às porções proféticas, ou seja, assuntos sobre o futuro, escatologia, coisas que virão nos finais dos tempos, tá bom? Então, na realidade, né, essas duas cartas, elas vão trabalhar bastante sobre esses assuntos. E em 1 Tessalonicenses, aqui, Paulo vai mostrar muito sobre a maneira em que ele agradece a Deus pela fé dos tessalonicenses, e depois ele vai exortar esses irmãos sobre a volta de Jesus. Então, esse é o tema principal da carta aos 1 Tessalonicenses, tá bom? Aqui, deixa eu gastar um minuto aqui explicando para os irmãos. A igreja primitiva, irmãos, tinha como base algo bem curioso. Eles tinham muito dentro deles a expectativa de que, a qualquer momento, Jesus fosse voltar. Era muito comum. Nós vamos ver isso bastante, inclusive, no apóstolo João, falando sobre que o espírito do anticristo já está aí. Ou seja, não é somente a volta, mas é também o espírito maligno. Está solto por aí. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque a igreja primitiva, podem ver que lá em Atos 1, quando o Senhor está ali falando, né, e com eles, e de repente ele é levado aos céus, e logo na sequência eles estão olhando para os céus e veem os anjos, e eles perguntam, mas pode ver que há um diálogo entre os discípulos de Jesus e os discípulos e os anjos, mais ou menos como, tá bom, mas quando vai ser o estabelecimento do teu reino? Quando o Senhor vai realmente estabelecer o reino de Deus na terra? E os anjos dizem, olha, vão trabalhar porque tem muita coisa ainda para ser feita, trocando em miúdos. Não é isso? Mas eles tinham uma expectativa muito grande de que Jesus voltasse a qualquer momento. Hoje em dia, nós, igreja do século 21, temos uma expectativa que Jesus está a portas ou não? Muito grande, muito grande. A nossa expectativa é maior do que a expectativa dos nossos irmãos que viveram 200 anos atrás. Isso é fato. E eu pergunto, será que a igreja vai ficar ainda nesse planeta durante quanto tempo ainda, antes da volta de Jesus? Supondo, né, que Jesus arrebate a sua igreja e que a igreja não passe pela tribulação. Esse é um assunto que a gente trabalha bastante escatologia. Ou a igreja é arrebatada e vem o período de 7 anos, ou a igreja passa pela tribulação, ou ela é arrebatada no meio da tribulação. Isso é uma discussão teológica que eu não vou perder tempo agora falando com os irmãos sobre isso, mas uma coisa é certa, o anticristo vai se levantar sobre a terra, um dia Jesus vai vir arrebatar o seu povo, eu acredito nisso. No entanto, quanto tempo nos falta? Será que temos mais de 200 anos? Ah, pastor, é muito tempo. Ou 500 anos? Nós não sabemos, irmãos. A impressão que dá é que Jesus está ali, chegando, não é?
que o anjo vai tocar a última trombeta a qualquer instante, não é? É algo bem parecido com o que acontece conosco, acontecia com a igreja primitiva. Só que de uma outra forma. Nós temos uma clareza muito grande do advento da volta de Jesus e da manifestação do anticristo na Terra. Naqueles dias, os judeus tinham uma expectativa muito grande de que o Senhor voltaria para buscar a sua igreja e o reino dele ia ser estabelecido. E foi nesse contexto bem pujante que Paulo escreve essas duas cartas. É normal que esse era um assunto muito comentado. E se hoje, depois de 2000 anos de história, esse é um assunto que dá pano para manga, imagina quando Paulo começou a ensinar isso para aquela igreja. Ainda mais uma igreja gentílica. Vocês acham que não deu pano para manga? Deu muito pano para manga. Por isso que ele precisou de duas cartas, para esclarecer. Só para vocês terem uma ideia, muitos irmãos que ouviram essa mensagem ficaram tão felizes que pararam até de trabalhar. Falou, o quê? Trabalhar para quê? Só vou para a igreja. Jesus está voltando. E aí, Paulo escreve, dizendo, olha, aquele que não estiver trabalhando, não coma. Não é assim, não. Jesus vai voltar a qualquer hora, o anticristo vai aparecer. Não, mas a gente tem que continuar fazendo o nosso dever diário. Hoje eu ouvi uma frase de um pensamento chinês que dizia o seguinte, quando você dá um prato de arroz, uma porção de arroz para uma pessoa, você ajuda ele porque você mata a fome dele de um dia. Mas se você ensina ele a plantar arroz, você ajuda ele a salvar não só a sua vida, mas a sua família por gerações. Muitas vezes, o povo de Tessalônica, eles estavam ali só querendo o pratinho de arroz do dia. Irmãos, a gente tem que aprender não só receber o arroz do dia a dia, a gente tem que aprender a plantar arroz. A gente tem que continuar aqui vivo para a nossa geração, para muitas outras gerações. Porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. E podem ver que muitas vezes a igreja vira uma fuga dos crentes. Eu não vou estudar, porque estar na igreja é melhor que estar na escola. É fuga. Quantas são as irmãs que deixam de educar os filhos e vai para a igreja como fuga? Irmãos, que a gente não faça a obra de Deus como fuga. A gente faça como alegria. Mas a gente só sabe que a gente não está fazendo como fuga por causa que a gente também não abandona os nossos deveres de trabalhar, de estudar, de praticar o bem e depois de edificar o reino. E é nessa hora que a gente vai dedicar o nosso melhor para Deus e não simplesmente vamos se esconder na igreja. Entendeu, irmãos? Não estou falando com isso, irmãos, que a gente não tem que estar na igreja. Não, é o contrário, a gente tem que estar na igreja. Mas a gente tem que estar na igreja com as motivações corretas. É como, por exemplo, o trabalho, né? Não, eu quero trabalhar na obra de Deus. Irmão, podem ver, irmãos, quando uma pessoa vai para a obra de Deus porque ele acha que é pouco trabalho, ele naufraga. Deus nunca na história bíblica separou um vagabundo para o seu ministério. Nunca. Nunca. Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. Moisés já era príncipe no Egito e foi ser pastor de ovelhas com Jetro. Estava pastoreando. Gideão estava malhando trigo. Todos os eleitos de Deus nas páginas da Bíblia, todos, sem exceção, estavam fazendo algo. José do Egito estava indo supervisionar os seus irmãos. O apóstolo Pedro, Tiago e João estavam pescando. Levi estava na coletoria. Até Paulo estava trabalhando. Qual era o trabalho de Paulo? Matar crente. Deus nunca separou o vagabundo, meus irmãos. Não. Quando a pessoa fala assim, não, eu vou me aposentar para fazer o ministério, você está perdido, meu irmão. Não faça isso, não. Não, você está pensando que agora que você está aposentado, você vai fazer ministério? Agora que você vai trabalhar mais, então não se aposente, não. Irmão, o verdadeiro pastor, ele trabalha o tempo todo.
Não estou falando aqui que a gente... Estou dizendo porque o verdadeiro chamado, ele não tem corpo mole. Ele não tem corpo mole para a sua vida com Deus, em devocional, não tem corpo mole para a obra de Deus, não tem corpo mole para o estudo. Quem vai para uma igreja achando que vai encostar os burros na água, está em péssimos lençóis, porque é aí que vai trabalhar. E aí não aguenta. Por quê? Porque ele foi pensando que... pastor, e o falso profeta? Não, esquece. Falso profeta é falso profeta, irmãos. Não tem vida com Deus. Mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro ministro, irmãos, trabalha muito e trabalha bastante, tá bom? Então, aí voltando para Paulo. Paulo, ele pregou sobre a volta de Jesus, falou sobre... e o que acontece, as pessoas, elas foram o quê? Então eu não preciso... Para que eu vou botar meu filho na faculdade? Para que eu vou plantar 5 hectares? Vou plantar um só. Aí pararam de produzir. Entendeu, irmãos? Aí por isso que Paulo vai ajeitar essa igreja, tá bom? Beleza, irmãos? Tá bom? Joia. Vamos lá. Continuando aqui nossa... Alguma pergunta, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui. Passado formativo. Tessalônica, capital da Macedônia, ficava na Via Egnácia, a principal artéria que ligava Roma ao Oriente. A cidade contava com o seu próprio governo, encabeçado por politarcas, e também tinha uma colônia judaica. Olha que interessante, tem uma colônia judaica aqui, tá? Paulo evangelizara a cidade quando da sua segunda viagem missionária. Alguns judeus e muitos gregos e mulheres de alta posição social tinham abraçado a fé cristã. A assertiva de Paulo, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, em 1 Tessalonicenses 1:9, subentende que a maioria dos crentes dali se compunha de gentios antes da sua conversão, porque os judeus daquela época não eram idólatras. O exílio assírio-babilônico curara-os da idolatria, como a gente já aprendeu. Os judeus incrédulos residentes em Tessalônica se opuseram encarnecidamente contra o evangelho, assaltando a casa de Jason, onde Paulo se hospedara, e posteriormente viajando até a cidade de Bereia, a fim de tentar expulsar a Paulo daquela cidade igualmente. Ou seja, Paulo, com os judeus, teve muita batalha, mas já de contrapartida com os gentios, eles foram realmente muito devotados. E sabe uma coisa que me marca demais, irmãos, no texto de Tessalonicenses? Eu quero ler com vocês Tessalonicenses 1. Olha só que coisa linda. Abram lá comigo, Tessalonicenses 1. Eu quero que vocês percebam a construção desses verbos aqui no capítulo 1. O versículo... vamos ler do versículo de número 3 em diante. Olha só. Quem achou pode ler para mim. 1 Tessalonicenses 1:3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Agora leia para nós também o 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Pode ler o 5 também. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Muito bem. Eu gosto bastante dessa tradução, irmãos, aqui na NVI. Né? A versão que o Júnior leu é muito boa também. Mas olha só o que diz o versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito, e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo está dizendo assim, o evangelho chegou a vocês
Mas ele não só chegou a vocês em palavras, mas chegou em poder. E, inclusive, pelo nosso procedimento. E agora o versículo de número 3, na minha versão, diz: o trabalho que resulta da fé. Olha como eles eram, irmãos, os nossos irmãos de Colosso, de Tessalônica, como eles eram dedicados. Eles eram trabalhadores pela fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Para um minuto aqui. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, está dizendo que essa igreja ela era dedicada no trabalho, era dedicada na fé, tinha amor, tinha perseverança, que era proveniente da esperança. E aí, isso é versículo 3, versículo 4. Sabemos, irmãos amados, que ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Ou seja, eles foram eleitos, mas eles eram laboriosos, dedicados, exímios. Tenta enxergar numa igreja com essas qualidades. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Termos irmãos que na igreja trabalham com muito afinco, é fácil ou é difícil? Responda para nós, irmãos. Trabalhadores mesmo. Não estou dizendo aqueles que vai lá, só trabalham no dia do culto. Estou dizendo aqueles que são realmente polivalentes, que estão com o pastor, estão com a igreja em tudo. É fácil ou é difícil? Sejamos honestos. É difícil, pastor. Ah, tá brincando, Dio. Não é fácil encontrar pérolas tão boas e tão bonitas dessa forma, não. Né? E aí, irmão Júnior, irmão Wesley, irmã Cleusa, trabalhadores mesmo, sabe aqueles irmãos que o pastor, irmãos, estamos dentro, pastor, fechado, pastor, estou aqui, estou à disposição para valer, é fácil ou é difícil? Sejamos honestos. Pastor, no meu modo de ver assim, às vezes, depende da visão do irmão naquele momento, né? E tem muito irmão que, às vezes, ele se coloca a ajudar, mas acaba não ajudando, né? Acaba atrapalhando em algumas partes. Então, mas é por isso que eu estou falando. Trabalhador mesmo. Não estou falando aquele que vem por estágio, hora faz, hora não faz. Estou falando aquele que é pronto sempre, está sempre pronto. Sejamos honestos. É raro, viu, pastor? É raro. Júnior. Eu entendo aqui esse texto de uma outra perspectiva. Eu vejo que Paulo fala aqui não é de um ativista, mas aqui ele fala de exemplo exemplo na vida, de conduta. Porque o versículo 7 ele fala de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Não é um ativista por ser ativista, porque na igreja pode ter muito ativista. Fazer. O Paulo está dando uma ênfase aqui a exemplo, moral, Sim. conduta. Sim, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá, você já deu spoiler. Mas não tem problema. Mas, é isso que você está falando, é importante. Mas pensa assim, Júnior. Tem como eu ser um exemplo sem dar frutos? Sejamos honestos. Não, sim, claro. Não tem. Dava fruto, porque tem que dar fruto. ele vivia e ele produzia, né? Mas perceba, o ativista, aí que entra até mesmo a ponte para o texto que nós lemos lá de Samuel. O ativista, ele é um religioso. Em algum momento ele deixa de ser. Porque quando não é mais favorável. Ou quando as coisas já não estão mais satisfazendo ele. Aí ele para, ou ela, ou aquela família. Ou quando vem uma prova maior. Lembra da parábola do semeador? A semente foi lançada pelo semeador. Tem 4 tipos de terrenos. Só num terreno frutifica, que é o terreno do coração. Os outros frutificam e morrem. Em um outro, nem frutifica porque o pássaro come, não é isso? Mas olha só que interessante. Esse exemplo aqui, que sai para fora, não tem como você ser esse exemplo contínuo e poderoso sem ser um exemplo de fruto.
Estão entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, guardem isso. Não estou dizendo aqui que a gente vai ficar olhando o irmão. Hoje veio para a igreja, não veio, é hipócrita. Não, não é isso, não é isso. Mas é invariável. Um trabalhador exímio, ele dá fruto. E ele dá fruto em qualquer circunstância. Quando as coisas são favoráveis e quando não são favoráveis. Qual é a tese que eu quero defender? Davi deu fruto quando era favorável? Deu. E quando não era favorável, ele deu também? Deu também. Davi deu fruto quando mata Golias, mas Davi deu fruto também quando Saul persegue ele. Deu ou não deu? Deu fruto. José do Egito deu fruto quando Jacó deu uma capa, uma túnica talar para ele. E José do Egito deu fruto lá no Egito como escravo. Daniel deu fruto em Judá, ainda quando era um garoto. Deu fruto lá na Babilônia. Tribulação, né? Exatamente. É isso que eu quero falar. Esses irmãos que eu acabo de citar, Davi, José do Egito e Daniel, eles eram trabalhadores no reino exemplares? Eram. Um cristão exemplar é difícil? É difícil. Por isso que Paulo aqui, aí onde entra agora, versículos 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha só, aqui, Júnior, viu? Eles não eram somente, como você tinha mencionado, né? No início, ativistas. A aprovação veio e eles, firme. Com quem? Com Paulo. Seguindo o exemplo de Paulo. Agora, guardem isso. O que eu quero guardar a ênfase aqui, deixar essa ênfase para vocês. Eles estão sendo elogiados por Paulo, não estão? Então. Mas quem está falando na boca de Paulo? É o Espírito Santo, irmãos. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Essa igreja era também fantástica. Fantástica. Essa igreja já está dizendo, olha, vocês se tornaram imitadores de Paulo, vocês vieram provação e vocês não desfaleceram. Vocês trabalhavam no amor, trabalhavam na dor, vocês continuavam amando, se esforçando, perseverando, tendo esperança, foram meus exemplos, vocês são dedicados, vocês não só são ativistas, vocês são dedicados. E agora o versículo 7. Assim, tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Essa igreja de Tessalônica acabou sendo protagonista para as outras igrejas. Isso é maravilhoso. Quem está falando é o Espírito Santo, irmãos. Guardem isso. Isso é maravilhoso. Então, e aqui a irmã Cleusa não falou, né? Irmã Cleusa, é fácil a gente achar verdadeiros trabalhadores intensos, né? Não, irmãos. Né, irmã? Quiser falar, pode falar, tá? Seu áudio está bloqueado. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Olha só o que diz aqui, o final do 8. Não somente isso, mas também por toda parte torna-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Ou seja, sobre trabalho eu não preciso falar mais nada para vocês. Sobre amor, sobre esperança, sobre perseverança e sobre ser meu discípulo. Não preciso falar mais nada. Meus irmãos, fala sério. Pensa nisso. Eram de alto calibre ou não? Eram. Que igreja, que igreja. Lembra que eu falei que a igreja de Filipenses era, segundo alguns teólogos, as igrejas do quindim de Paulo? Pois é, Tessalônica também é outra igreja extraordinária. No mesmo pé de igualdade. Uma igreja dedicada. Para Paulo dizer que não precisava falar muita coisa para eles. Então, pensem, irmãos, ter obreiros dignos e obreiros exímios é muito difícil. Muito difícil. Pastor, por que a gente tem dificuldade? Porque as pessoas, geralmente, elas trabalham pelo interesse, né? E também trabalham se as coisas estão favoráveis, pela troca. Na hora que vem a tribulação, abandona. Entendeu? E aqui fica uma lição para nós, né? Para que a gente aprenda com esses irmãos de Tessalônica, tá bom?
né? É extraordinário isso daqui, extraordinário, irmão. Só que dá para pregar uns 5 meses aqui, cada ponto desse daqui, porque são coisas extraordinárias, né? Pastor, um desses que você citou, que eu gosto bastante do José. Porque o José ele foi afrontado em várias ocasiões aí, igualzinho. Ele estava numa casa que não era dele, estava de favor, aonde a patroa dele deu em cima dele e jogou ele numa prisão, né? Fora dos irmãos ainda ter vendido ele, né? Ele está lá como escravo, né? É uma situação muito difícil, né? Tipo, a pessoa está como escravo, mesmo por tempo ela foi atentada numa casa que não é dela, né? Uma patroa, né? O irmão estava domingo lá na igreja, você vai lembrar do que eu disse. Lembra que eu falei da tese que o povo de Deus é o povo da vigilância? José demonstra que ele era servo de Deus não porque as coisas eram boas para ele. Ele demonstrava que era servo de Deus porque ele assumiu ser servo de Deus. Quando estava tudo favorável e quando estava tudo desfavorável, ou mesmo quando ele tinha oportunidade de pecar, ele escolhia não pecar. Por isso que eu falei do fruto, né? E de ser um obreiro para o reino, que não é só ativista, não é só a troca. Pode ver, depois ele é lançado no calabouço porque ele foi fiel. E a fidelidade dele era não tanto ao seu senhor lá da casa, mas a Deus, ele falou. A Deus, a Deus. A Deus, em primeiro lugar, a Deus. Isso Irmãos, que é lindo, José. Fantástico. Por isso que José... Olha, por que eu, nas aulas passadas, quando eu falei da graça, quando Paulo fala da lei, eu gosto de fazer uma leitura de José como um homem repleto de graça. Um homem repleto de graça. É um homem que é dedicado, que é disciplinado, que é inteligente, que é perseverante, que sabe perdoar. Ô, irmão, quer graça maior do que isso? A vida de José, para mim, no Velho Testamento, é um dos maiores exemplos da graça abundante de Deus na vida de alguém. E olha que detalhe, talvez o irmão Wesley não saiba disso, o Gil, eu já ensinei isso, talvez o nosso irmão Júnior e a Cris vão aprender agora. José do Egito, diferente de nós, ele não tinha Bíblia. Ele não tinha Bíblia. O que ele sabia foi o aprendizado de Jacó durante os 17 anos do pai dele falando no pé do ouvido dele. E ele vai para o Egito sem nenhum texto, a não ser as histórias na sua mente e no seu coração. E isso sustentou ele no Egito? Sustentou. Por quê? Porque ele tinha temor. E é por isso que eu li o texto lá de Samuel 15, dizendo que o que mais Deus espera de nós é sacrifício, o que mais Deus espera de nós é ativismo, não, é obediência. Pode ver, José não era rebelde e não era orgulhoso. Logo, se ele não era rebelde, ele era ensinável. Se ele não era orgulhoso, ele era humilde. Por isso que Deus cuida dele. Agora, vamos pegar um outro episódio. Ele poderia não ter sido o governador do Egito. Ele poderia ter morrido ali. Mas ele, para Deus, viveria. E é isso que importa para a gente. A gente conhece a história dele e o final dele é maravilhoso, muito melhor do que esse período, mas ele poderia ter vivido, por exemplo, como algum outro profeta que morreu. Outros servos de Deus que pereceram. Por exemplo, a gente vê um servo de Deus no Novo Testamento que perece rápido, que é o caso de Estevão. Estevão não teve tempo de fazer muita coisa, mas ele viveu para Deus. Então, irmãos, é por isso que me apaixona essas... Eu fiz essa pergunta aqui, gastei esse tempão, porque além de informar na teologia, de fazer uma parte de introdução, eu quero que esses valores do reino também sejam introjetados em vocês, porque essa igreja, a gente não está fazendo uma avaliação do texto, não estamos fazendo um estudo de caso, mas eu não poderia deixar de citar para vocês, tá bom? Interessante aí essa sua menção aí do José, porque o Pentateuco, a Torá vem bem depois, né? E ele... Tudo vem depois. Nossa, que coisa linda, né? Por isso, Júnior, que seguir ao Senhor é mais do que ter um conhecimento, eu diria, legalista. É viver na graça, nessa graça que nos... A fé. Exatamente, é seguir essa fé, é ter essa atitude. Por isso que eu fiz uma pergunta a vocês, irmãos,
se ter obreiros dedicados é fácil, cristãos... Não, irmãos, obreiros dedicados. Agora, muitas pessoas trabalham. E aí, pastor? Então quer dizer que quem não é tão dedicado, o Senhor não deixa trabalhar? Claro que a gente deixa todo mundo trabalhar, irmãos. Deixa todo mundo trabalhar. Porque é o trabalho que a pessoa faz para Deus. Agora, alguns são esses daqui, dedicados. Deveria ser todos. Mas aí as pessoas vão aprender na caminhada. Eu, particularmente, eu ensino. Tento dar o meu exemplo. E dou espaço para as pessoas aprenderem. É que nem dizimar, irmãos. A gente fala tanto de dízimo e oferta, muitas vezes, mas a gente não fica forçando a pessoa a dizimar e ofertar. Porque quem dizima e oferta está semeando no reino para Deus e ele vai colher dos frutos. E quem não dizima e não oferta, não vai colher. Agora, e aí, pastor? E aí que a gente deixa as pessoas se encontrarem, porque a gente não pode oprimir as pessoas, sabe? Não, eu só quero trabalhadores exímios. Muitas vezes até nisso a gente erra, porque de repente aquela pessoa que é um ativista, a gente está achando que é um dedicado, é um ativista que está nos ganhando. E aqui, irmãos, a igreja precisa tanto de obreiro que os mais ativistas acabam agradando a gente, entendeu? É verdade. A gente precisa de obreiro, irmãos. A igreja é feita de obreiros e de voluntários, principalmente, irmãos. A igreja não é de assalariados. Pastor, por que a igreja não é de assalariados? Porque o reino de Deus é diferente da sociedade, irmãos. Pode ver, irmãos, a maioria das igrejas nascem como? Nascem porque a gente já tem um caixa gordo e aí a gente vai lá e você chama um pastor e paga o salário. Claro que não, começa muitas vezes em forma involuntária, os irmãos e vai nascendo, não é assim? A igreja, ela não é uma empresa. Entendeu? Não tem subsídio do Estado, né? Não tem. E não é para ter, graças a Deus. Claro, Que Deus nos livre de ter. Né? Assim, Seminário, irmãos. Se a gente pensar no seminário somente como uma instituição para receita, a gente não abre seminário. Entendeu? Verdade. Mas e aí, pai? O pai providencia os meios? Pai providencia os meios. Mas pode ver, igreja é diferente, irmãos. Ah, pastor, então a gente é contra sustentar pastor, missionário? Claro que não, irmão, que a gente cuide bem, muito bem dos pastores. Mas é diferente, irmãos. Quem é que cuida da igreja? São os voluntários. Porque tem que fazer por amor, não pela troca. E o pastor, ele é assalariado, muitas vezes, ele pode até ser assalariado, mas a entrega dele não é de assalariado, não é de troca. Porque se um dia a igreja passar por uma dificuldade, ele vai aceitar o que Deus mandar. O verdadeiro pastor não é lobo. O lobo não. O lobo vai embora. O lobo quer carne. O gafanhoto quer trigo. E o pastor ama ovelha, entendeu? É simples. Tá bom, meus irmãos? Bom, eu vou dar uma pausa aqui na gravação e vamos para o segundo bloco, tá bom? Querem fazer mais alguma pergunta? Não? Acabamos entrando em alguns assuntos bem práticos, mas eu acho que isso é importante para vocês, tá bom? Vou fechar aqui a gravação.